Atenção, atenção! Alex está fora do Corinthians. Alex e Xavier estão fora do Corinthians. Estão dispensados. Não fazem mais parte do Corinthians. O ex-auxiliar técnico Alex e o volante Xavier foram dispensados. Fausto Vera e Maicon estão perto de voltar ao Corinthians, de voltarem ao Corinthians. O Fausto Vera provavelmente já no próximo jogo. O Maicon já tem data marcada, reforços, dispensados, clássicos. O mês de fevereiro cheio de clássicos. É o Cereto News chegando para você com o noticiário completo do Corinthians. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Já fez a inscrição no canal do Cereto? Aperte o sininho para receber todas as notificações. Faça a inscrição, é de graça, você não paga nada. E deixe o seu like. O seu like é muito importante, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Em nome de Aposta Ganha. Olha o meu QR Code aí. Você já apostou? Então aposte, o Aposta Ganha, você com o meu QR Code, Aposta Ganha mais canal do Cereto, você ganha R$5 de bônus para você apostar. O Charles Toledo, tenho falado sempre do Charles Toledo aqui, ele apostou na vitória do Corinthians sobre o São Paulo no Morumbi, ele apostou R$50 e ele ganhou R$272, é isso mesmo. Faça a sua aposta também, com moderação, é claro, no Aposta Ganha, canal do Cereto. E atenção, para a notícia de agora, o auxiliar técnico Alex, o Messini, o Alex, sabe o Alex que foi campeão da Libertadores com o Corinthians? Ele estava lá como auxiliar técnico. Ele não é mais auxiliar técnico do Corinthians, ele foi dispensado. Ele não faz mais parte do departamento de futebol profissional do Corinthians. Aliás, muita gente nem sabia, né, que o Alex estava lá no Corinthians, mas ele estava. Ele tinha sido contratado pelo Corinthians com o Duílio Monteiro Alves, quando o Duílio foi eleito presidente do Corinthians. O Duílio primeiro contratou o Alex para ser um coordenador das categorias de base do clube, mas depois houve lá um problema, sei lá, exatamente um problema político nas categorias de base. O Alex, então, deixou a coordenação das categorias de base e veio para ser o auxiliar técnico do Corinthians, um dos auxiliares técnicos da comissão técnica permanente. Isso aconteceu até o momento em que o ex-técnico português veio para o Corinthians e dispensou quase que toda a comissão técnica, menos o Fernando Lázaro, né? Depois que o Fernando Lázaro foi efetivado como técnico, se imaginava que o Alex fosse aproveitado, mas não foi aproveitado e, portanto, o Alex foi dispensado. Não é o único dispensado do dia, né? O Xavier também está dispensado. Foi o último dia de contrato do Xavier com o Corinthians. Na verdade, ontem, né, dia 31 de janeiro, foi o último dia de contrato do Xavier com o Corinthians e o contrato não foi renovado. Com isso, o Xavier está dispensado. O Corinthians não vai aproveitar o Xavier, né? Não quis aproveitá-lo, não quis renovar o contrato. Jogador que teve passagem pelas categorias de base da Portuguesa Santista, pelas categorias de base da Ponte Preta, foi contratado pelo Corinthians, acabou participando, inclusive, das categorias de base do Corinthians, foi promovido ao time profissional, veio para o Sub-23 do Corinthians, né, se não me engano, foi promovido ao time do profissional junto com o Rony, mas acabou que não teve grandes chances, foi perdendo espaço aos poucos. Muita gente achava que o Xavier pudesse ser melhor aproveitado no time do Corinthians do que foi. É um volante de marcação, é um primeiro volante de marcação. Eu, particularmente, gosto do futebol do Xavier, mas ele não foi aproveitado e foi dispensado do Corinthians, até porque o Rony está ganhando cada vez mais espaço no Corinthians, o Fernando Lázaro gosta muito do Rony, né? E o Fausto Vera. O Fausto Vera, que é o titular absoluto da posição, claro. O Fausto Vera, que jogou só os primeiros 45 minutos
do Campeonato Paulista. Jogou os primeiros 45 minutos contra o Bragantino e no finalzinho do primeiro tempo contra o Bragantino ele sentiu uma contusão, uma torção no pé direito e ele saiu, foi substituído. De lá para cá, ele não participou dos últimos 4 jogos do Corinthians no campeonato. Existia a possibilidade dele ter jogado, dele jogar contra o São Paulo no último domingo, né? Dele participar do clássico contra o São Paulo do último domingo. Isso não aconteceu. De última hora ele acabou sendo sacado do elenco, dos relacionados que fizeram parte do jogo contra o São Paulo, porque ele voltou a sentir as dores no pé, mas hoje o Corinthians divulgou as informações que o Fausto treinou normalmente. Então, se tudo der certo, e a tendência é que tudo corra bem nesse processo de recuperação, o Fausto Vera deve jogar contra o Botafogo no próximo domingo, o próximo jogo do Corinthians no Campeonato Paulista, até porque o Corinthians tem uma semana inteira de recuperação, além de preparação para esse jogo contra o Botafogo. Além do Fausto Vera, e aí o Rony ficaria no banco de reservas, né? O Rony perderia posição. Bom, vai depender, é claro, do Fernando Lázaro, mas é claro que o Fausto Vera é o titular absoluto do time. O Maicon também já tem data marcada para voltar ao time do Corinthians. O Maicon teve uma contusão muscular, a contusão não foi grave, mas existe uma preocupação toda em relação ao processo de recuperação física do Maicon, porque o Maicon, o ano passado, sofreu muitas contusões, né? 2 contusões musculares, e ele ficou de fora do time do Corinthians. Não foi aproveitado, não jogou, né, da maneira que gostaria de jogar, porque ficou de fora há muito tempo no departamento médico por causa das contusões. E agora, de novo, o Maicon se machucou. Mas o próprio Bruno Maziotti, que é responsável pelo departamento de fisiologia do Corinthians, diz que vai matar no peito e que tem certeza que o Maicon vai chamar a responsabilidade, né, o Bruno Maziotti, pela recuperação do Maicon, e tem certeza que o Maicon vai ainda ser titular. O Corinthians fez todos os esforços para trazer o Maicon, para emprestar o Maicon, para renovar o contrato de empréstimo do Maicon do Shakhtar Donetsk. É claro que o Maicon foi contratado também para ser titular. E aí você veja que com esses 2 jogadores que eu citei, com o Fausto e com o Maicon, o Corinthians terá um novo meio de campo, né? Um novo meio de campo. E ainda tem o Paulinho, que jogou alguns minutos na partida contra a equipe do São Paulo, no clássico, na vitória do Corinthians lá no Morumbi. O Paulinho que está voltando. São opções que o Fernando Lázaro vai ganhando no meio de campo. Fausto Vera, Maicon, Paulinho, o time vai ficando mais encorpado. Mas e os reforços, Carlos Cereto? E os reforços? Bom, não vou falar mais do Felipe Coutinho. Até que tenha uma notícia nova do Felipe Coutinho, porque isso já virou uma novela muito chata. Enquanto o Corinthians não consegue contratar reforços, o Corinthians busca jogadores que estão no próprio Corinthians, reforços do terrão e jogadores que estão na seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção brasileira. Por exemplo, o Guilherme Biro, que é titular da seleção brasileira sub-20, do técnico Ramon Menezes. A seleção brasileira que está disputando o Sul-Americano sub-20 na Colômbia. O Guilherme Biro é titular do time da seleção brasileira e foi titular do Corinthians no primeiro jogo da Copa São Paulo, né? Depois ele foi dispensado para vestir a camisa da seleção. Outro jogador que é titular, e o Guilherme Biro só tem 18 anos, hein? É jogador de meio de campo e pode jogar também de ponta direita. É justamente o jogador que o Corinthians, é canhoto, né? É jogador que o Corinthians, na posição que o Corinthians está buscando. O Corinthians está buscando um jogador para essa posição que joga o Guilherme Biro. Um jogador que pode jogar de camisa 10 e pode jogar ali na ponta direita. O Guilherme Biro pode fazer essa função, essas 2 funções. Outro jogador que é titular do Corinthians é o Giovani, que é titular da seleção sub-20, né? É o Giovani, que aliás se machucou ontem. O Giovani saiu machucado e saiu chorando, é atacante, né? O Giovani já foi aproveitado no time profissional, mas o Giovani colocou uma foto nas redes sociais, tranquilizando toda a torcida. Olha lá, está em Bogotá, na Colômbia, e ele coloca a foto, tem uma bota ortopédica, e ele coloca o sinal de seguimos
né? E com um sinal de agradecimento. Não foi uma contusão grave, embora ele tenha saído chorando, havia a suspeita de uma contusão no ligamento do tornozelo, mas foi apenas uma pancada. Ele deve ficar de fora aí do próximo jogo da seleção brasileira, mas ele pode ser reforço do Corinthians depois que terminar o Campeonato Sub-20, porque é um jogador, ele tem 18 anos também, né, 19 anos, na verdade, o Giovani, é um jogador que joga de centroavante e joga também pelas pontas. E já foi utilizado, tanto o Giovani quanto o Biro, já foram utilizados no time principal do Corinthians. Outro jogador das categorias de base do Corinthians e que também está na seleção sub-20 e que também pode ser reforço do Corinthians, do time principal do Corinthians, é o Pedro. O Pedro, ele não é titular da seleção sub-20, mas ele tem sido aproveitado pelo Ramon Menezes. Ele tem entrado em alguns jogos. E se o jogador já tem essa personalidade para jogar um campeonato sul-americano com a seleção brasileira sub-20, é claro que ele vai ter personalidade para jogar com a camisa do Corinthians. O Fernando Lázaro tem dito para tomar cuidado para não queimar etapas, mas o Pedro é considerado uma das grandes joias das categorias de base do Corinthians. Ele tem só 16 anos, gente, e joga é atacante, joga também de ponta direita, joga também de camisa 10, também é o jogador que o Corinthians precisa para essa posição. Então, pensa só comigo, o Corinthians está buscando um jogador para camisa 10, o Corinthians está buscando um jogador para ponta direita. Em vez de ficar falando de Felipe Coutinho, né, em vez de ficar falando de Matheus Pereira, bota a molecada para jogar, bota os meninos do terrão, bota o Pedro para jogar, bota o Biro para jogar, bota o Giovani para jogar, né? Essa é uma possibilidade grande, lembrando que o Corinthians já está aproveitando no elenco profissional o Wesley, que é atacante, é ponta, inclusive jogou já no segundo tempo, entrou contra o Bragantino, é ponta das categorias de base, já foi utilizado no time profissional o ano passado também. O Wesley, o Arthur Souza, atacante, centroavante, também já foi utilizado nas categorias profissionais. Volta para cá, Tom. Também já foi utilizado no time profissional do Corinthians. O zagueiro Murilo foi promovido para o time de cima do Corinthians. Disputou a Copa São Paulo, é quarto zagueiro, e o Matheus Araújo, que é meia esquerda, também foi promovido. É outro jogador, meia esquerda, o Matheus Araújo, da categoria de base. Pô, então por que o Corinthians está buscando tantos reforços? Se tem nas categorias de base. O Adson, por exemplo, está arrebentando. Marcou dois gols contra o São Paulo, está arrebentando nessa função que ele está fazendo, né? Como meio de campo, como meia esquerda do time do Corinthians, numa nova função que ele está fazendo. Bom, o Adson é das categorias de base. Então, tem que olhar mais para a base o time do Corinthians. E olha só, por falar em mercado da bola, por falar em contratações, por falar em jogadores do Corinthians ou ex-jogadores do Corinthians, quero dar uma informação sobre o zagueiro Felipe, que foi inclusive especulado. O Corinthians gostaria de ter o Felipe de volta ao Corinthians, né? É um jogador, se bem que o Felipe já tá com 33 anos, se eu não me engano, já é um jogador mais experiente, um jogador mais velho, né? Mas de qualquer maneira, o Felipe terminou o contrato dele com o Atlético de Madrid e ele foi negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra e já foi anunciado pelo Nottingham Forest. Lembra do Felipe? Campeão no Corinthians, né? E jogou muito bem no Corinthians. Ó, o Felipe tá barbudo, hein? Tá com uma barba grande, hein? E agora vai vestir a camisa do Nottingham Forest. O Corinthians até chegou a conversar com o Felipe para saber a possibilidade dele retornar ao futebol brasileiro, mas ele não quis voltar para o futebol brasileiro nesse momento, embora tenha um excelente relacionamento com o Corinthians, porque o cara vai disputar a Premier League, né? Vai disputar a Premier League e vestindo a camisa de um dos times mais tradicionais que é da Inglaterra, que é o Nottingham Forest. Por enquanto, para a zaga, o Corinthians mantém o Gil, o Balbuena, pode voltar, Tom. O Gil, o Balbuena, o Bruno Mendes, o Caetano, que ainda não foi utilizado, né? O Caetano não foi utilizado, são as opções do Corinthians para a zaga, e o Murilo, como eu disse, ele foi também promovido das categorias de base para o time
para o time principal do Corinthians. O Robert Renan seria o outro zagueiro, né? Mas o Robert Renan, que está na seleção sub-20, ele já foi negociado com o Zenit naquela negociação toda complicada envolvendo o Yuri Alberto. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, quero saber o que você pensa. Esse é o momento que eu mais gosto do vídeo. É ler os comentários dos amigos que nos escrevem. E eu leio todos os comentários. Cereto, o Coutinho não se manifesta vírgula de interesse em jogar no Corinthians. O Murilo Davi. Mas se fosse o Vasco, montado no dinheiro, ele já teria aceito. Larga a mão desse futuro William. Vá atrás do Oscar Romero que está no Boca. O Murilo Davi. A opinião do Murilo Davi. O próximo comentário. Quem é que participa conosco? O Júnior. Será que não dá para contratar o Arthur do Bragantino? No Corinthians cairia como uma luva. Não dá, porque custa muito dinheiro e o Corinthians não tem dinheiro. O Gustavo. Cereto, por favor, me responde. É verdade que o Corinthians está de olho no Bruno Henrique do Flamengo? Me responde, por favor. Ô, Gustavo, não tenho essa informação. Eu gostaria de ver o Bruno Henrique jogando com a camisa do Corinthians, mas eu não tenho essa informação. Próximo comentário. O Aparecido San Daniel. Cereto, a diretoria do Corinthians vai esperar até quando para contratar um meia? Quando chegar a Libertadores e o Brasileiro é Copa do Brasil, aí contrata? Aí não adianta mais. Tem que contratar agora para entrar em ritmo. O próximo comentário é do Éder Silva dos Santos Júnior. Não vem mais. Quando a negociação vira novela desse jeito, com semanas de discussão, se vem ou se não vem, dá errado. Melhor seria ter investido no Arthur do Red Bull Bragantino. O próximo comentário, quem é que participa? O Edu, o dinheiro desvalorizado na maior parte da América do Sul e o Corinthians buscando em euro e dólar. Busca um menino novo na Argentina, México, Equador. Gasta menos e corre menos risco de não render nada e perder muito dinheiro. O próximo comentário do Jeová Rocha. Boa tarde, Cereto. Eu sou seu fã, curto muito seu programa. Se o Coutinho vier, vai ser o melhor quarteto do Brasil. Coutinho, Renato Augusto, Guedes e Yuri. Aí seria realmente arrebentar o adversário, né? De quebrar a boca do balão, de estourar a boca do balão. Cláudio Tavares de Melo, eu não tenho um pingo de esperança nisso. Quase nada acontece no Corinthians, tudo é difícil, tudo não dá, fica atrás de resto dos outros, esperando a má vontade desses jogadorzinhos. Se não arrumar algo melhor, a diretoria inoperante, irresponsável. Tá bravo, Cláudio Tavares de Melo. O próximo comentário do Mesesabel dos Santos. Boa noite, Cereto. Gosto muito do seu programa. Contratar o Felipe só abril. Aí não adianta. Felipe Coutinho, né? Mas tem que contratar no mês de fevereiro. Sou Moacir de Blumenau. Alô, Moacir! Blumenau, Santa Catarina. Paulo Roberto. Olá, boa tarde, Cereto. Felipe não tem cara de ser jogador do Corinthians. Felipe Coutinho, né? Sou mais o Firmino. Esse sim é corintiano. Um abraço. Meu nome é Paulo de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão ligado aqui no canal do Cereto. E muito obrigado. Faça você também o seu comentário de toda a parte do Brasil, de toda a parte do mundo. Deixe o seu comentário. O meu telefone celular está falando. Faça como o meu telefone celular. Deixe também o seu comentário aqui no canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É muito importante para a gente. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Me segue lá nas redes sociais, no @CardoCereto, Instagram, Twitter, no Kawaii, e agora você sabe. O clube de membros do canal, hein? Seja membro do canal do Cereto e participe do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. Muito bem lembrado, meu caro Tom. Seja membro do canal do Cereto. Entre aí nesse QR Code e seja membro. Faça assinatura do canal do Cereto e você fará parte do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.